Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Vamos à nossa última transmissão, último vídeo da nossa disciplina de Arquitetura e Cultura Brasileira, falando aqui diretamente para os estudantes de jardim, neste momento. Ah, Hoje vai ser mais rápido, tá? Eu dei uma enxugada porque a maioria dos assuntos vocês já viram e vai ficar muito saturado eu ficar repetindo, até porque não tem como a gente se aprofundar. Então, deixei focado mesmo numa outra parte que vai falar um pouco do pós-moderno. Como eu já disse também, vocês vão ter oportunidade de se aprofundar nesse tema, que é tão complexo quanto o modernismo, tá? Então, vocês lá no próximo semestre, não é no próximo semestre, no semestre próximo vocês vão se aprofundar no tema. Então, vocês estão finalizando agora só com alguma pincelada sobre o assunto, tá? A gente não vai se aprofundar, ok? Hoje é bem mais rápido, vai ter este vídeo para vocês assistirem até o final. Tem um vídeo também da Raquel Ronick, da Ronick ou da Maricato. Lá dentro do Moodle, vocês assistem os dois vídeos e no final vai ter um questionário de verdadeiro ou falso. Vocês terminem lá e tudo certo, ok? Os prazos vão estar lá dentro do Moodle e dentro dos fóruns também. Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos falar do quê? A gente tocou como que as estruturas dentro do país estavam funcionando até 1989. E como é que isso se relaciona junto com a arquitetura e o urbanismo. Tá? Então agora algumas coisas já se modificaram. A gente saiu ali daquele período que existia aquele conflito entre o que era a arquitetura, né? Como a arquitetura, se ela realmente precisava manter uma estrutura ou manter um padrão. Então, todas aquelas questões que o modernismo havia implicado para a gente, e de agora a gente já percebeu que o modernismo ele se assimilava a uma outra questão também. Essa necessidade de padronização, como se tudo fosse universal, é um pouco conflituosa. Hoje a gente entende isso. Né? É claro que tem seus benefícios, mas hoje a gente entende que todas aquelas questões, né, aquela arquitetura universal, porque existe esse segmento também, ela é tão problemática quanto, né, a falta uma rigidez técnica. Então, assim, o que a gente aprendeu no modernismo é que não necessariamente você precisa seguir as linhas do modernismo para ter um rigor técnico. É né? Isso que a gente vai ver hoje nos slides. A gente pode trazer vários elementos de todas as áreas aí da arquitetura, todos os segmentos da arquitetura, e manter um rigor técnico. A gente vai ver agora, aliás, a gente falou na última aula, questões como autoconstrução. Então as coisas não são tão branco no preto, né? As coisas não são tão óbvias. Aquela utopia do urbanismo ele não funciona. Quando a gente diz nesse sentido, o nosso próprio sistema não condiz com aquilo que o modernismo tentava impor para a gente. Então, outras questões nesse período, a partir de 89, vieram à tona. Né? Então, como a crítica principal do pós-modernismo do modernismo é exatamente isso. Né? Essa necessidade do movimento moderno em não deixar tudo limpo, ou o mais clean possível, né? Com a menor quantidade de efeitos ou decorações, transformou a própria obra modernista no elemento, no ícone. Né? É o que Venturi diz lá naquela questão do pato e da caixa decorada. Não sei se vocês se recordam, mas a gente vai trazer alguns elementos. E a gente, no pós-modernismo, a gente se liberta, né? É o que diz lá dos fins dos tempos. Ali, com o fim da Guerra Fria, e a gente tem uma estrutura ela mais solta, né? Então hoje você arquiteto e arquiteto a gente tem uma liberdade de construção, não precisa seguir elemento arquitetônico. Né? Existem outras coisas para a gente se preocupar do que isso. Né? Tipo, você faz, né? Não sei se vocês já viram aquele livro, aquele filme Arquitetura da Felicidade, né? Então não existe tanto esse rigor, né? Que era aplicado ali no movimento moderno. Então, o pós-modernismo ele traz algumas outras questões e a gente vai tratar nele agora, ok? Então, vamos lá.
em vez de eu ficar falando, né, retomando o que é o pós-modernismo, que ele é uma sequência do modernismo, né? Então vocês já viram que alguns movimentos anti-guerra, alguns movimentos libertacionários, alguns momentos de questionamento, né, nos trouxe para o momento atual de pós-moderno. Vou trazer o exemplo da Bolívia, tá? O exemplo da Bolívia ele é amplamente emblemático, porque a Bolívia é um exemplo muito próximo a nós, né? É o nosso vizinho, ela está muito próximo da gente aqui, então se quiser visitar, fica a sugestão também. É uma cultura que ela é muito excêntrica, né? Excêntrica, como eu digo, ela traz uma origem indígena e uma origem dos incas muito forte, diferente da gente. Então o processo de colonização foi totalmente diferente e a gente vai também aprender a questionar algumas coisas ali. Por que a Bolívia é diferente? Porque a Bolívia traz esses traços muito marcantes, né? Então alguns elementos, obviamente isso ia se expressar na arquitetura também. E a gente tem um elemento que eu já até falei para vocês, que é a arquitetura ali do Fred Mamani, que ele está em voga há muito tempo, né? A gente estuda isso há muito tempo. Há muito tempo não, né? Que é algo muito recente. E eu vou trazer para vocês aqui de uma forma um pouquinho mais a fundo, tá? E vocês precisam aprender isso, que geralmente se questiona em alguns momentos. Então tá ali, ó, a Bolívia é o nosso vizinho. Se eu não me engano, a Bolívia é o país mais pobre da América Latina, né? Da América Latina, América do Sul. É o Paraguai. A Bolívia ou o Paraguai, um dos dois, né? Então tá ali, a Bolívia. Ele é um país testemunho das civilizações pré-colombianas, né? Então, não sei se vocês conhecem ou se vocês já visitaram ali, foram para o Peru, né? Então toda aquela civilização inca, né, que ficava ali naquela costa dos Andes, que ia da Colômbia, passava na Bolívia, chegava no Peru e um pouquinho ali do Chile, né? Então essa civilização, essas civilizações pré-colombianas tiveram muito marcante ali nesse território. Então a gente tem a civilização Tiwanaku, que é uma civilização anterior aos Incas, tá? Então você tem elementos ali até hoje. Então o país ele é testemunha, eles mantêm essas origens. A gente tem que falar que a Bolívia ela é um país grande, né, em território, é um país com grande concentração de reservas naturais de gás, se eu não me engano é a maior do mundo, e tem grande variedade natural, né? É a segunda maior cidade do país inserida na região metropolitana de La Paz. Estou falando da cidade de El Alto. Tá? Na Bolívia, a gente tem vários departamentos, como no Paraguai. Os departamentos são os nossos estados. E diferente do Brasil, que tem uma capital, a Bolívia não, tem várias capitais. A capital administrativa da Bolívia é La Paz, que é a maior. É a maior? Eu não tenho certeza disso. Mas, enfim, a região metropolitana de La Paz é a maior região metropolitana da Bolívia. Sendo que a cidade de El Alto, que é como se fosse uma periferia, uma cidade satélite de La Paz, constitui essa região metropolitana, sendo a segunda maior cidade do país. Tá? Essa cidade, ela tem um traço, se você às vezes fica ouvindo o noticiário, geralmente tudo acontece ali, todas as manifestações políticas acontecem ali. Inclusive, foi palco da Revolução Nacional de 52, tá, gente? Até, veja as datas, né? 52, gente. Antes de 52, a Bolívia sequer passava de uma colônia, né? Uma colônia moderna dos Estados Unidos, vamos dizer assim, e do Brasil também, da Argentina. Então ali em 52, só em 52 eles tiveram a reforma agrária, né, que chamado Revolução Nacional, sufrágio universal dos indígenas, camponeses e mulheres, que é isso, o direito dos indígenas, camponeses e mulheres de poderem votar, e estatização dos recursos naturais. Aquilo, como eu disse, até então, até pouco tempo atrás, até 10 anos, a Bolívia sequer havia tido um presidente que os representasse, né? Isso só aconteceu com Evo Morales, né? 2010, 2009, 2010. Então, sequer falavam, os presidentes da Bolívia sequer falavam espanhol, tá, gente? Era muito mais, muito diferente deles ali, né? A população da Bolívia é amplamente, majoritariamente indígena, né? Como a gente vai observar aqui. Então, o que aconteceu nessa cidade de El Alto? Na cidade dos Cholos, né? O que são os Cholos?
Os cholos é uma mescla das etnias aimaras com as origens espanholas. Então, você tem essa etnia. É que a palavra cholo, pelo menos da última vez que eu visitei, havia uma espécie de ofensa, né? Mas hoje isso já se reverteu. Você pode se tratar porque eles, por uma outra visão, começaram a se apropriar do termo. Então, você vê lá o restaurante cholo, que inclusive é uma franquia, né? Então, hoje tudo bem você falar arquitetura chola ou a cidade dos cholos, né? Então, esses aimaras e esses quechuas, que são os originários ali da cultura tiwanaku, eles passaram, depois de 52, né, com a reforma agrária, o sufrágio universal, estatização dos recursos naturais, passaram a formar uma nova burguesia, né, que até então era de exclusividade dos brancos. Né, a gente lembrar que essa colonização que nos foi imposta, inclusive para o Brasil, só tinha direito a salário dentro do capitalismo, a salário os brancos. Né, então, obviamente que eles trabalhavam, mas não eram remunerados até 1952. Então surgiu uma nova burguesia, né? Esses comerciantes de origem aimara e quechua começaram a ganhar dinheiro e ter um poder aquisitivo, sendo que com esse poder aquisitivo necessariamente eles iam construir suas casas, e é aí que a gente vai chegar, nesse é o ponto. Então, por exemplo, a cervejaria boliviana nacional é de origem chola, né? Que de origem aimara, que inclusive faz a cerveja mais famosa lá, que é a Paceña. Até em 2009, tá? Já em 2009, inclusive, teve uma nova formação, né? A Bolívia teve um plebiscito e a constituição dele foi modificada. Então a Bolívia não é uma república, né? Ele é um estado plurinacional, é diferente da gente, é diferente do Brasil. O que é isso? Onde não existe uma lei para todos. Né? Essa plurinação, existe uma estrutura legislativa muito mais complexa. Então, eu não posso, como a gente tem no Brasil, é apenas uma lei para todos. Lá não, é um Estado plurinacional onde todas as nações ou todas as culturas elas são respeitadas de suas formas. E algumas modificações, por exemplo, limitou-se as propriedades rurais, né? Representação das populações indígenas, 70%. 70% da população é de representação indígena. Então, teve ali uma limitação de propriedades rurais, onde se atacou principalmente essas questões. Tá? Então, vamos continuando aqui falando da cidade de El Alto. Então, vamos lá. A gente tem, então, principalmente a partir de 2009, dessa criação desse Estado plurinacional, uma nova elite boliviana, que antes eram apenas os brancos, os espanhóis brancos. Agora não, agora eles mesmos, com um poder aquisitivo, passam a transformar-se na nova elite chola. Então a gente tem ali um crescimento populacional explosivo e disperso, tá? El Alto não é referência, tá, gente? De urbano não, a gente está falando da Bolívia, a gente está falando do país mais pobre da América Latina, da América do Sul, a gente está falando do país que era simplesmente uma colônia. Até então, a colônia moderna, vamos dizer assim, né? Muitas aspas nisso. Um país que não passou pelo processo de industrialização, que passou Brasil, que passou México, que passou Argentina, tá? Por outras questões, né? Diferente Brasil, México, Argentina, a Bolívia e o Peru, né? Você vê que tem uma diferenciação entre esses países andinos ali na parte de cima do continente. Esses países eram de mais exploração mineral. Então, diferente da gente, que era de commodities, né? Que era de exploração de café, algodão, trigo. Então, essa diferença trouxe um pouco mais de renda para esses países, ou um pouco mais de desenvolvimento, vamos chegar assim, né? Para esses países como Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, do que pro Peru e para a Bolívia. Só que a Bolívia teve um crescimento econômico muito alto a partir dos anos 2000. A taxa de crescimento da Bolívia era e ainda é um dos maiores da América do Sul. Tá? Então, buscou-se, né, com essa nova representatividade, esse novo poder aquisitivo desse pessoal de origem andina, buscou-se uma identidade chola, né, na arquitetura deles.
Esse cara aí é o arquiteto Fred Mamani Silvestre. Ele é um dos símbolos dessa nova classe burguesa em ascensão. Então, se houve essa arquitetura Cholo, a arquitetura da cidade de Elato, você também pode ouvir como arquitetura transformer, ou barroco psicodélico, neo-andina, andina, arquitetura mestiça, enfim. É o que a gente tem de mais próximo de pós-moderno. Né? Tipo assim, é muito claro. Lembra que Venturi falava dos galpões decorados? É exatamente esse exemplo que você tem na foto aí. É uma estrutura simples, funcional, que a decoração ela é toda externa, né? E interna também. Vocês vão ver que existe um objetivo por isso. Essa arquitetura transforma ou altamente colorida, ela tem uma origem. Lembra que eu falei para vocês? Não vão pintar as favelas de coloridinho, né? Diferente daqui. Aqui existe um propósito, tá? Isso não é um simulacro. Não sei se vocês lembram desse termo também que eu falei. Não existe a necessidade de criar alguma coisa aqui. A arquitetura do Fred Mamani não está querendo replicar algo, não está querendo. Muito pelo contrário, é uma afirmação da sua cultura, da sua origem. Então vamos ali. A arquitetura mestiça é a fusão dos elementos culturais. Quais elementos culturais? Esses elementos pré-colombianos, tá? De origem inca, no caso Tiwanaku, que era a região que são os originários da região da Bolívia. Símbolos geométricos de Tiwanaku, cores das roupas das cholitas. Então, por exemplo, lá na Bolívia, lá perto da capital, La Paz, a capital La Paz, existe ali um sítio arqueológico, onde tem o Portal do Sol, não sei se vocês já pesquisaram. Então ali tem alguns dos principais elementos dessas origens. Então, assim, era uma sociedade altamente avançada e moderna. Veja bem, eu estou falando que... Pega essa, hein? Eu estou dizendo que uma sociedade pré-inca, né? Eu estou dizendo que antes de Machu Picchu, né? Machu Picchu, todos nós vamos concordar que os incas eram uma sociedade moderna. Quando eu digo moderna, eu digo uma sociedade de amplo conhecimento tecnológico, por exemplo, não só tecnológico, artístico, né? Os incas, Machu Picchu era uma universidade, né? Eles haviam todo um sistema não sei se vocês já viram aí na internet, que eles construíam as casas deles, as casas e os templos, de uma forma que eles não utilizavam argamassa, né? E os cortes das pedras são perfeitos, né? Não tem reboco também, tá? Então, a gente está falando de construções que ficam em cima dos Andes, né? Um local amplamente propício a terremotos. Então, eles já faziam as construções com uma inclinação, com um corte inclinado, porque sabia que isso estabilizava um pouco mais os terremotos. Enfim, não vou ficar falando, porque é só ir lá, tá? Tá perto de você, vai lá conhecer. Então, depois, o que aconteceu? A colonização veio e modificou as estruturas. O que a gente vai questionar aqui é o que a gente entende por moderno, tá? A gente vai chegar lá ainda. Vamos falar aqui do Fred Mamani. Então, esses símbolos geométricos, né, foram refletidos na arquitetura, entendeu? Então, tudo isso aqui são referências às suas origens, tá? Então, ali, ó. E também nas roupas das cholitas. As cholitas são essas mulheres de origem pré-inca também, que elas utilizam esse modelo de roupa aí, né? Que são amplamente coloridos também. Que tem esse chapéu, que é de origem italiana, a saia, que é de origem andina, e o paro, que é de origem espanhola. Então você vê, a própria roupa da Cholita é pós-moderna, porque é uma mescla de cultura, né? Agora o parro, eu não sei qual que é. O paro, eu não sei se é esse casaquinho aqui ou é o paninho. Mas enfim, você vê que essas cores, né? Esse estado plurinacional, tudo de qualquer forma ia se reverter na arquitetura. Não adianta eu querer impor pilotis e estrutura linear e límpida e um estilo universal para uma sociedade desse tipo. Isso não funciona, tá? Então, Fred Mamani, hoje, ele é reconhecido e ele é amplamente... Se vocês colocarem no YouTube, aí vai ter vários documentários. Já cansei de ver em prova, já cansei de ver, enfim, em debates nesse sentido. Embora ainda é muito pouco debatido, inclusive dentro da própria Bolívia. Não sei se vocês conhecem. A Bolívia existe ali uma
uma tensão entre os cholos ali, né? Que estão tendo um desenvolvimento econômico que fica ali naquela região de La Paz. E existe uma outra região na Bolívia, que é essa mais próxima a gente aqui ao Pantanal, que é Santa Cruz de la Serra, que são mais de origem espanhola, de espanhóis. Então, assim, existe uma negação do pessoal ali de Santa Cruz nessa arquitetura, que eles falam que não é arquitetura. Mas a gente sabe que isso é um preconceito, né? Um preconceito que a gente vai chegar também no termo decolonial, tá? Então, vamos ficar atento aos pontos aqui. Influências da arquitetura de Gaudí, né? A gente vai observar também alguns elementos. Então, assim, é aquilo que eu tinha dito antes. Por que Gaudí pode, né? Ninguém critica Gaudí. Agora, o Fred Mahoney, muitos criticam. Então, ó, ele é rejeitado e criticado por algumas universidades de arquitetura da Bolívia, principalmente Santa Cruz de la Sierra. Por esse motivo. O que é Santa Cruz está falando ali? Santa Cruz de la Sierra, lá na universidade, os senhores professores estão dizendo que a arquitetura precisa manter uma razão ética e estética, que precisa ter a forma seguir a função, enfim, tudo aquilo que fala que Brasília é o exemplo do ápice do planejamento urbano. Então eles estão ali ainda, tá? Mas, claro que eu estou generalizando, né? Mas com o intuito. Então tá ali, ó. Os cholets, tá, gente? Presta atenção aí nos cholets. Quando vocês forem lá na Bolívia visitar, ou ali na fronteira mesmo, né? Em Corumbá. Os cholets são o que é mais fácil da gente entender do que Venturi queria dizer com galpão decorado. Tá? É exatamente aquela concepção. Os cholets, gente, existe uma estrutura, tá? Como assim? Tá? Os cholets projetados pelo Fred Mahoney são constituídos de térreo, tá? Esse térreo aqui. Lembrando, então, retomando. O que são isso aqui? Isso aqui são as casas, ou os palácios, ou as mansões da nova burguesia. Né? Daquela nova burguesia que antes, até então, não tinha o direito de receber salário, ou tinha o direito de receber dinheiro. Tá? Então, a partir então, do desenvolvimento econômico da Bolívia, essa nova burguesia chola, principalmente na cidade de El Alto, conseguiu ter algum recurso financeiro e desenvolveu esse estilo arquitetônico, representado pelo Fred Mahoney. Então, eles moram aqui. Mas como que funciona a estrutura desses prédios? Bom, no térreo, você tem um comércio, né, um local disponibilizado para comércio, uma mercearia, enfim. A Bolívia é bem diferente do que a gente está habituado, tá? Esses cholos aí, a ocupação principal dele, de renda, é o comércio. Então você não vê na Bolívia grandes supermercados, por exemplo. Você vê grandes feiras, enormes feiras de rua, ou então pequenos mercados. Então você tem pequenos espaços destinados ao aluguel desses pequenos comerciantes. E tem também o salão de festa. Tá? Um salão de festa ali dentro com pé direito duplo. Então eles alugam esse espaço para casamento, para festas de aniversário. A gente vai dar uma olhada dentro do prédio também. Então segue essa tipologia. A parte de baixo ela é uma arquitetura privada de uso público, tá? Então, o que é muito bom, que faz aquela mescla de uso, lembra? A gente sempre falando, vamos mesclar os usos das construções. No meio, né, esses senhores disponibilizam ali apartamentos para aluguel, residencial, comercial. Tá? Então, a gente tem aqui mais uns 4 pavimentos, até hotel, inclusive, tem alguns que fazem quartos de hotéis para Airbnb ou para eles mesmos. Né? E na parte de cima, são os chalés, né? Então é o chalé do proprietário do imóvel. Então o dono do imóvel, ele mora aqui em cima, nessas casinhas, tá? Então todos os cholets, eles têm essa estrutura, tá, gente? Então, basicamente isso. Aí eles constroem, mas eles acreditam principalmente que as casas precisam fornecer renda, tá? Então eles constroem a casa deles, mas eles colocam o próprio imóvel para trabalhar para eles mesmos, o que é bem interessante. Tá? Todos eles com essa estrutura, né? Com bastante formato geométrico. Enfim. É a essência do pós-modernismo, gente. É isso daí. Então tá ali, os salões multicoloridos. Então a gente tem, isso é a parte interna dos salões, dos cholets, aquela parte de baixo, onde tem os cavamentos, as festas, eles fazem o aluguel disso.
Tá? A gente está falando da Bolívia, que não tem grandes espaços públicos igual a gente tem. Tá? Então eles têm que fazer esse aluguel, essa consumação, ah, essa utilização do espaço privado de forma pública. Tá? Então existe essa característica lá na Bolívia. Então você tem uma sobreposição de elementos, ó, a asa do condor, referência ao Art Nouveau de Gaudí, utilização de fachada de vidro, compressada de alumínio, porcelanato, isopor, gesso. Então, ó, aqui bom, isso aqui são símbolos, tá vendo? São símbolos do condor, no caso é a águia, né? Que eles reverenciavam. Tem bastante utilização de vidro, bastante utilização de estrutura de alumínio, comprensado de alumínio, bastante utilização na parte interna, principalmente de porcelanato. Ou seja, né, o alumínio que vem da China, o gesso e o isopor que vem do Brasil e da Argentina, né, o comprensado de alumínio, e o concreto é produzido ali mesmo, né? Eles têm bastante reserva de concreto. Enfim, essa sobreposição de elementos, né, nesse intuito de criar esse que eles chamam de pérola, né, de galpão decorado, de palácio andino, no caso, né? Então tá ali, ó, palácios andinos multicoloridos, né? Pachamama Inca, divindade relacionada com a terra, fertilidade, a mãe feminino. Os incas acreditam que a Pachamama é uma divindade, é o que seria a divindade máxima da religião deles, né? O que a gente tem aqui como Deus, né? Seria essa divindade ou essa força superior relacionada com a terra, com a fertilidade, com a mãe e com o feminino. Então, assim, você pode observar na própria bandeira da civilização inca, que é essa bandeira colorida aqui. Então, tudo na civilização deles é colorido, para representar esse amplo mix de cultura, ou de fertilidade, ou de. Enfim, esse amplo dispositivo de experiências que eles têm na própria cultura. Tá? Então, tá ali, ó, utilização pública do espaço privado, assim como os cassinos de Las Vegas, tá? Então, existe essa similaridade. E também representa o poder econômico dos cholos. Então, tem aqui, ó, Elato, que é essa cidade. Elato, gente, é uma cidade extremamente periférica, com baixíssimo grau de densidade urbana, embora tenha uma população de mais de 1 milhão, então ela é bem, 1 milhão de pessoas, ela é bem espaçosa, ela é bem ampla, mas possui as piores condições de infraestrutura urbana possíveis. Tá? Então aqui tem um exemplo, com o Palácio Cholo ao final. Então existe aí, né, um contraste, assim, chama muita atenção, né, quando você vai visitar. Mas não é só lá em Elato, tá, gente? Tem também aqui, ó, Porto Quijar, não sei se vocês conhecem. É a fronteira de Corumbá, né? Brasil, Mato Grosso do Sul, com o departamento ali. Qual é o nome do departamento da Bolívia? Qual é a fronteira? É, não sei, esquecemos aqui. Então, claro que não é a mesma coisa. Isso aqui não é uma obra do Fred Mamani, tá? Mas o que existe é que é uma tendência arquitetônica, né? Que ela é replicada em todas as cidades da Bolívia. Então, por aqueles que querem expor o seu poder aquisitivo e sua origem inca, no caso, né, Tiwanaku. Obviamente que é diferente, eu só coloquei um exemplo, tá? Então, beleza. Ah, vamos falar um pouco dos coletivos, né? O que são os coletivos de arquitetura? O coletivo ele envolve, pessoal, só um minuto. Vamos fazer uma pausa aqui? 15 minutos? 15 minutos, tá, gente? A gente já volta.
O que são os coletivos? Exatamente. O que são os coletivos? Né? Vocês já viram muito falar por aí. O coletivo do escritório do meu colega. Às vezes você faz estágio no coletivo, né? Quando você se forma, como a arquitetura e o urbanismo é muito amplo, geralmente esses coletivos que são é uma fusão de profissionais, né? Então tem um profissional que na área dele é urbanismo, aí tem outro profissional que a área dele são tecnologias construtivas, aí o outro é decoração, aí o outro é projeto, a outra é renderização. Então vocês se juntam e formam um grupo. Esse grupo a gente chama de coletivos. Hoje esses coletivos, gente, são os principais representantes da nova arquitetura, tá? Então diferente, né? Antes que a gente tinha ali o Niemeyer, né? Todo mundo é o Niemeyer, obra do Niemeyer. Você vê o museu dos Carlos Niemeyer em formato de olho, bateu ali e falou, pronto, é uma obra do Niemeyer, ou qualquer uma outra obra dele, né? Diferente disso, hoje a gente não está mais preocupado com essa necessidade de criar identidade na minha obra de arquiteto, entendeu? Então você faz o seu projeto, mas não existe essa necessidade de criar um ícone, né, que vá representar o criador, tá? Então isso a gente já superou também. E isso era uma característica do modernismo. Pós-modernismo também não está preocupado com isso. Então esses coletivos, principalmente nas capitais, é como nós, vocês, os arquitetos mais jovens, conseguem também competir dentro do mercado. Tá? Então, assim, existe uma série de concursos públicos para projetos de arquitetura que, se você não estiver dentro de um coletivo, você não consegue participar, porque são projetos e obras extremamente complexas que sozinho você não vai dar conta de fazer. Então, geralmente são os coletivos que se destacam nesse sentido. Tá? Então, vou mostrar para vocês esse exemplo do Campus Elíseos Vivo, que ele também é muito emblemático e provavelmente você vai ver ele em algum canto aí. O coletivo ele é motivado ali, pela diversidade de assuntos que envolvem a formação do arquiteto contemporâneo, abordando diversas escalas de arquitetura desses projetos de sinalização, design imobiliário, edifício, desenho urbano. Então, assim, é muita coisa para apenas um profissional. Então, por isso que geralmente vocês estão dentro de um coletivo, né? Então, tá ali. Lembrando que, principalmente capitais, né? Em grandes cidades, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, a arquitetura é muito mais do que fazer projeto para classe média, tá? Então, a sua formação, ela te dá essa possibilidade de expandir o seu mercado de trabalho, tá? Mas aí é a opção de cada um foca onde quiser. O que eu estou querendo dizer é que não é só fazer casa para classe média. Esse mercado está saturado e quem se dispõe a buscar novos cantos geralmente se dá bem também, tá? Então tá ali, ó. 2017, um grupo de urbanistas, comerciantes, arquitetos, moradores, profissionais da saúde e da assistência social, historiadores, psicólogos e pessoas da cultura decidiram se organizar e pensar uma solução urbanística e social para a região da Cracolândia, em São Paulo. Tá? Campos Elíseos é o bairro onde tem ali a Cracolândia do centro de São Paulo. Cracolândia todo mundo sabe, né? É onde se concentra o pessoal que tem problema de saúde ali relacionado à dependência química. Então tá aí. Esse grupo, o coletivo Fórum Mundaréu da Luz, que é formado por esse grupo de pessoas, não só urbanistas, tá, gente? Assistência social, historiador, vários profissionais, próprios comerciantes da região, elaborou o projeto Campus Elíseos Vivo, que prevê a construção de cerca de 3.500 unidades habitacionais, espaços comerciais e equipamentos públicos nas áreas vazias subutilizadas. Eles observaram que aquele bairro ali não precisa de grandes transformações arquitetônicas nesse sentido, né? O próprio vazio urbano daquela região era um problema. Então eles viram que desapropriando aqueles imóveis que já estavam vazios já resolveria a solução, junto com uma mescla de ideias e serviços para resolver aquele problema. Vamos dar uma olhada aqui. Então tá ali, ó. Aqui essa imagem é o centro de São Paulo, ali na região da Campos Elíseos, né? É uma região com bastante valor histórico, tem muito prédio histórico e tombado pela própria prefeitura. Então, segundo os criadores do projeto, a proposta preserva e restaura os edifícios históricos,
considerando as precariedades habitacionais da região, vulnerabilidade social e o patrimônio cultural material e imaterial do bairro, interligando programas de moradia e saúde, como comércio, geração de renda e áreas de convivência. Isso tudo sem demolições, tá, gente? O principal tá aqui. O ponto é exatamente esse. Remoção sem demolições, sem remoções ou soluções habitacionais provisórias, utilizando somente imóveis vazios desocupados que já foram notificados pela prefeitura. Tá? Aqui tem uma coluna da professora Raquel Ronick, vamos ouvir? Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora, o prefeito João Dória, que está deixando a prefeitura, prometeu acabar com essa Cracolândia. Com a saída dele, como é que fica essas promessas? Como é que fica a cidade agora? Pois é, uma das primeiras declarações, inclusive ações da prefeitura, foi dizer que a Cracolândia terminou, inclusive declarou que a Cracolândia terminou. E isso foi feito através de intervenções policiais, usando muita violência, que acabaram na prática, o que a gente vê, dispersando o fluxo, o chamado fluxo, mas de jeito nenhum acabando com ele. E no meio do caminho também a implantação de projetos dentro dessa área, como as parcerias público-privadas de habitação, ou parceria público-privada de hospital, também começaram entrando, desapropriando, arrebentando, demolindo casas, tirando os moradores e, evidentemente, produzindo mais sem-teto e uma situação de mais vulnerabilidade e desespero nessa própria região. Mas, Sandra, as pessoas atingidas, assim como um conjunto muito grande de entidades no campo da saúde mental, no campo da assistência social, do urbanismo, laboratórios e escritórios modelo de universidades que já estavam atuando no local, inclusive grupos coletivos culturais, grupos de teatro, que também estão ativos naquele local, se relacionando com as pessoas que moram e usam o lugar, começaram a se articular para tentar formular uma alternativa de projeto de intervenção para essa área, propondo claramente uma possibilidade de melhoria das condições, porque não dá para dizer que tem que ficar como está, de jeito nenhum, tem que melhorar, mas de forma a respeitar profundamente as pessoas que estão ali, Sandra. Mais uma vez a prefeitura deixa as pessoas na mão. E o que é esse projeto Campos Elíseos Vivo? Será que ajuda a resolver a questão? O projeto Campos Elíseos Vivo, que é como se denominou essa iniciativa dessa articulação, essa articulação se chama Fórum Mundaréu da Luz, ela existe desde maio do ano passado, quando algumas ações muito violentas aconteceram lá. Ela consiste num programa de intervenções na área de habitação, na área de urbanismo, na área de assistência social e saúde mental, que procura atender às necessidades da região e, sobretudo, dos seus moradores atuais, dos comerciantes que atuam na área e também para atrair novos moradores para essa mesma região. O elemento central dessa proposta, e ela mostra que é possível, só com os vazios existentes hoje e entrando no território, usando os instrumentos que estão presentes no nosso plano diretor, é possível produzir mais de 3.000 habitações em programas de locação, em programas de locação temporária, em programas de moradia terapêutica, inclusive programas de casa própria, para quem está lá e atraindo novos moradores, sem deixar ninguém na rua sem casa por nenhum minuto sequer. E, ao mesmo tempo, também oferecendo alternativas de equipamentos públicos, alternativas de espaços de convivência e espaços, inclusive, de convivência com tratamento, com acompanhamento para quem é usuário de droga. Enfim, é um conjunto de ações e de intervenções, é uma proposta concreta de transformação da área a partir e respeitando
as pessoas e o patrimônio material e imaterial que está presente nesse lugar, já que se trata de uma das áreas mais antigas da cidade. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Então tá ali, gente. Esse projeto ele é icônico, tá? Porque é pela primeira vez um coletivo, né? Toma a posse ali, ou o direito, na verdade, retoma para si, na verdade, essa proposta de resolver um problema, né? De fato resolver um problema, não criar perfil midiático, ou nessa intenção, no caso do ex-prefeito de São Paulo, era isso, criar mídia, no caso dele ali, para segmentar, enfim, não convém, né, no momento. Mas, nesse caso, esse coletivo, ele toma para si essa responsabilidade, ou esse dever ali, de restaurar uma localidade. Qual a importância dessa localidade? Gente, é o centro de São Paulo, né? É que existe um problema social, mas que precisa ser resolvido. Não adianta você achar que você vai resolver um problema dessa magnitude no estralar dos dedos, ou impondo uma medida restritiva, enfim. Você pode até resolver esse problema local, mas você empurra o problema para outro local. Então, basicamente, esse grupo ele se dispõe a atender essa diversidade de demanda que tem na própria região. Então, são propostas as seguintes modalidades de habitação. Existem outras modalidades, mas vamos focar aqui na de habitação. Então, a gente tem locação social, né? Unidades habitacionais permanentes com aluguel subsidiado integral ou parcialmente sem comprometer mais de 30% da renda familiar dos moradores. Por que 30%? Né? Eu espero que vocês saibam por que 30%. Hotel social, né? Unidades habitacionais com boas condições de permanência temporária de pernoite até 2 anos. Casa própria, transferência da propriedade com financiamento das unidades com prestações subsidiadas. E moradia terapêutica, espaço de reabilitação e reinserção social para as pessoas que precisam de cuidados constantes devido à perda de autonomia. Então a gente tem hotel social para quem precisa de pernoite, né? Então são hotéis com a devida qualidade as qualidades que são essenciais ali para o uso desse método, né? Locação social, que é você não disponibilizar ou comprometer mais do que 30% da sua renda. Por que 30%? Porque você não entra naquele índice de déficit habitacional. Tá? Lembre-se de que se você compromete mais de 30% do seu aluguel, você entra ali no ônus de aluguel excessivo. Tá? Então a gente tem um hotel social, casa própria, então eu posso teoricamente financiar um imóvel aí dentro, um apartamento, enfim, ali dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro de alguma faixa salarial. E moradia terapêutica, espaço de reabilitação e reinserção social das pessoas que precisam de cuidados constantes devido à perda da autonomia. Estamos falando das pessoas que ficam aí na região utilizando o crack. Né? Então a gente tem ali uma política de redução de danos. Então, nessa perspectiva de redução de danos, propõe-se, além da moradia terapêutica, que essas pessoas não podem ficar na rua, precisam ter um local. A criação de espaços de convivência que tem muito um objetivo de incluir socialmente as pessoas com transtornos mentais severos, ou que fazem uso problemático do crack ou outro tipo de droga. A gente tem um problema complexo. Gente. Isso vai dar certo ou não vai? Alguma coisa precisa se tentar fazer, não é assim. Né? As coisas não são... A gente viu aqui na disciplina que as coisas têm uma origem. Né? Então, não existe resposta simples, que é o que muita gente quer hoje. Né? Resposta simples e objetiva para tudo. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Tá? Então, fica como exemplo... Campus Elíseos Vivo, um exemplo de projeto de um dos coletivos mais importantes que a gente tem hoje. Então tá ali, ó. Mas então, o que é modernidade? Né? Raça, uma categoria mental da modernidade. Vamos com calma aqui. Então tá ali, ó. Na América, onde nós moramos, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista europeia. Então lembra que eu disse para vocês que muito antes dos europeus chegarem lá na Bolívia,
Bolívia, estamos falando aqui da América de uma forma geral. Na Bolívia, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, cada um teve ali a sua colonidade, né? Muito antes disso já existiam povos que moravam ali dentro, né, que habitavam aqueles locais. Então esses povos originários americanos foram postos numa situação natural de inferioridade. Então aqueles incas que já estavam ali foram naturalmente pelos europeus, pelos europeus, né, os colonizadores, colocados como inferiores. Então tudo aquilo que é diferente do europeu ou aquilo que esteve construído antes da chegada deles seriam naturalmente categorizado como inferior, né? Inclusive os seus traços fenótipos, além de suas culturas. Então, você tem, além disso, uma divisão racista do trabalho no interior do capitalismo, colonial moderno, que se manteve, tá? Se mantém até hoje, inclusive. Nas regiões não europeias, ou seja, fora ali da Europa, ou seja, aqui na América do Sul, por exemplo, o trabalho assalariado concentrava-se quase exclusivamente entre os brancos. A gente tem que deixar claro isso, tá? Então, só era digno de salário, naquele modelo capitalista na época, os brancos. Ou seja, se você era indígena, você trabalhava, mas não era remunerado, né? O que chama ali de servidão não remunerada. E os africanos simplesmente foram colocados à escravização. Então, assim, a gente tem que olhar isso que não faz muito tempo. A gente está falando de poucos anos, né? Se a gente for considerar a idade do planeta ou da civilização. Pouco tempo atrás, a gente estava nessa situação. Tá? Então, qual é a questão aqui? Para a gente repensar o que a gente tem de conceito de moderno. O que é o moderno? O moderno é o que te foi ensinado como moderno. O que me foi ensinado como moderno. Tá? Vamos começar a desconstruir isso, porque muita coisa que a gente leva vem daí. Tá? Então tá ali, ó. Quando a gente fala de raça, é exatamente isso, tá? Essa modernização colonizadora, ela necessariamente inferiorizou aqueles que já estavam habitando o nosso continente. Então, ele condicionou essa raça a uma categoria mental de modernidade. Então, qualquer raça que não fosse originária ou que não fosse descendente ali do europeu era inferior. Então, tá ali, ó. O capitalismo mundial foi, desde o início, colonial, moderno e eurocentrado. Tá? Isso aqui a gente já sabe. A gente tem um termo que é o etnocentrismo. Explica o motivo de os europeus sentirem-se não só superiores a todos os demais povos do mundo, mas também naturalmente superiores. A gente está falando do europeu, mas isso depois te desloca ali para Estados Unidos, tá? Mas aí já é uma outra relação que não... existe uma relação de dependência, obviamente, mas é mais atual. A gente está ainda ali na época da colonização. Então, esse etnocentrismo explica essa... Não é necessidade, é essa autoimposição como superioridade àquilo que não é europeu, àquilo que não é branco. Então, baseia-se na ideia de que os povos colonizados eram raças inferiores e, portanto, anterior ao europeu. Tá? Então, assim, tudo aquilo que já existia ou que já estava construído antes da chegada foi naturalmente colocado como não moderno, né? Então tá ali, ó, pensar que a grande questão disso aqui tudo é pensar que a modernização é sinônimo de novo e ao mesmo tempo mais avançado. Modernização não é aquilo que é mais novo. É só a gente olhar a situação que a gente tem hoje, né? Modernização é sinal de bom? É sinal de avanço tecnológico? É sinal de mais avançado? Então, não necessariamente o mais novo é o mais avançado. A gente pode ter situações contrárias, inclusive. Ou seja, tudo aquilo que é diferente ou anterior ao europeu seria atrasado ou ruim. Mas a gente sabe que não é isso, né? Isso é uma condição que nos foi colocada. Tudo isso, gente, esse etnocentrismo, são questões sociais e que estão trazendo para a nossa área de pesquisa para a gente entender algumas questões, tá? E superar elas também, né? Então tá ali, ó. A gente tem aqui uma
exposição do Xavier Deloy, de 2014, inclusive circulou bastante aí nos WhatsApps e nos Instagrams, né? Que seria ali uma obra da Villa Savoye, que é o marco ali da arquitetura moderna, os pilares, janelas em fitas, que eu sempre mostrei para vocês ali no começo da arquitetura moderna, que é o marco do modernismo, é a Villa Savoye. Então seria o ícone da funcionalidade do utilitarismo, né? Sendo tratado frequentemente com um objeto precioso. Então, assim, trata-se como uma ironia. Obviamente, isso daqui é Photoshop, tá? A Villa Savoye não foi pichada nem nada disso. Mas causa um impacto. Não sei, causou um impacto em você e incomoda. A questão do artista é exatamente isso. Por que a Villa Savoye, nessas condições, te incomoda? E uma casa colonial ali do centro da cidade toda destruída, enfim, né, que representa alguma outra raça, não te incomoda. A questão é exatamente essa. É exatamente esse o ponto. Por que esse modernismo, que foi originário da onde? Da Europa, né? Esses traços, essas condições europeias são tão preciosas para a gente, e aquilo que é nosso mesmo, originário, não é. Tá? Então tá ali, ó, os fatos sobre a modernidade. Então a gente tem uma visão decolonial do assunto, tá? Então a gente tem aí, ó, a América invertida. Não sei se você já viu esse símbolo aí. É mais ou menos isso que eu vou falar aqui agora. Então, a modernização não precisa estar baseada no modelo eurocêntrico, pois é um fenômeno de todas as culturas e não exclusividade europeia. Então, quer dizer que lá na civilização Tiwanaku, na civilização Inca, na civilização Azteca, eram civilizações modernas? Com certeza. A gente está falando de civilizações africanas que construíram as pirâmides do Egito. Como é que não vai ser moderna? Como que a gente está falando antes de Cristo? Quantos mil anos antes de Cristo? Né? Como que se construiu pirâmide naquela magnitude? Como que a gente não pode considerar aquilo moderno? E não só essa civilização egípcia, os fenícios, a África, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Existe uma gama de civilizações africanas ali pré-originárias que foram totalmente dizimadas e foram negligenciadas. Então, isso vai começar a se reverter. Está começando a se reverter e isso vai se reverter na arquitetura. Assim como a arquitetura neo-andina do Fred Mamani trouxe à tona um novo modelo arquitetônico. Eu não sei se está ficando claro o quão importante é esse momento, né? Assim, para a arquitetura e para o arquiteto. A gente vivenciar o surgimento de um novo estilo arquitetônico, né, dentro de uma outra condição, de uma outra visão, para uma visão decolonial, é algo extremamente pontual e novo que a gente está acompanhando. Então é preciso a gente entender isso, porque isso vai ser uma constante, se as coisas melhorarem, obviamente, né? E continuarem melhorando, né? Principalmente para os países de periferia, né? Vamos colocar aqui, né? É bem entre aspas, né? Porque esse termo não é um termo decolonial, né? Então vamos ali, ó. Todas as culturas são modernas, não necessariamente a europeia. É isso que eu estou dizendo para vocês, né? O conceito de modernidade eurocêntrico racial é o único que conhecemos. Aquilo que foi ensinado na escola como moderno, ou aquilo que o modernismo... o próprio nome, modernismo. Por quê? Por que aquilo é moderno? Né? Óbvio que eu não... Né? É aplicado para toda a população mundial. Tá? Então, esse conceito que nós temos de até então, ele é aplicado para todo mundo. Então, não nos havia sido apresentado outro modelo de modernidade. Tá? Então, a gente não conhecia outro. Esses termos decoloniais, esse etnocentrismo é muito novo. Então, o que eu aprendi de arquitetura moderna, ou daquilo que é bom e daquilo que é avançado tecnológico, não condiz ao que a gente tem apresentado hoje. Tá? Então, a gente está vivendo uma ruptura nisso. Então tá ali, ó. Dussel propõe a categoria de transmodernidade como alternativa para a pretensão eurocêntrica de que a Europa é a produtora original da modernidade. A gente sabe que não é. Tá? Então, isso responde muita coisa, tá, gente? Essa necessidade, por exemplo, de dependência colonial ou de submissão a algum outro país, enfim. Isso explica muito,
tá? Porque essa dependência, óbvio que essa dependência ela é intencional, entende? Essa desunião ou essa necessidade de impor essa submissão desses países subdesenvolvidos, ela é intencional. Para que um país precise ser desenvolvido, ou um país de centro precisa ser desenvolvido, necessariamente precisa ter um não desenvolvido. Tá? Então tá ali, ó. Para um giro decolonial. Mignolo, tá? É o que a gente tem aí de mais utilizado nas questões de decolonial, principalmente o crítico de fronteira. Então, existem vários outros termos, tá? Eu não vou me abarcar muito aqui, porque é muito específico. O que eu estou querendo dizer, por que eu estou falando disso tudo? Justifica-se muito as questões do pós-moderno. Tá? O pós-moderno ele existe por causa disso. Porque a gente entendeu que o moderno, aquilo que o Le Corbusier estava falando para você que era moderno, ou que não era moderno, não tem nada a ver com o modernismo ou com a visão moderna do mundo. Entendeu? Então, assim, a grande crítica ao modernismo é exatamente isso, essa necessidade de ignorar todas as outras questões que já existiam. Tá? Essa padronização, ela não é necessária. O rigor técnico não necessariamente existe apenas no modernismo. Então, assim, seja um pós-modernista feliz, gente. Faça o que vocês quiserem. Utilize todas as estruturas que vocês têm. O que é bonito, o que é feio para você. Né? Então, às vezes, a questão estética também, a sua questão estética, o seu ponto de vista estético também está relacionado a uma visão etnocêntrica. Então, muitas das suas coisas, das nossas visões, elas vão precisar ser desenvolvidas ou trabalhadas. É por isso que a gente tem, inclusive, uma matéria sobre arquitetura vernacular, que a gente vai utilizar aí. Então, tá ali, ó, como que a gente age? Né? Se aquilo que foi ensinado pra gente de modernismo não necessariamente é moderno, como que a gente tem que agir? Então, tá ali, ó, é hora de repensar a maneira de como que a gente faz design, como que a gente cria cidade e como a gente cria objeto. Por isso que eu falo pra vocês, gente, preciosismo com Brasília não faz o menor sentido. Entendeu? Então, Brasília é só Brasília, não é nada demais. Tá? Você não precisa visitar Brasília. Um professor me disse que é essencial pro arquiteto visitar Brasília. Para quê? Te pergunto. É essencial você visitar La Paz? É essencial você visitar uma outra cidade latino-americana que desenvolveu estratégias de mobilidade urbana? Por que Brasília? Então, assim, comece a questionar também alguns pontos. É importante também se desapegar dos conceitos do que é belo e o que é feio. Você pode ter formado seus gostos pessoais e, dependendo da sua formação acadêmica, provavelmente são eurocêntricos. Mas as pessoas que vão usufruir dos seus projetos talvez tenham outro olhar. E que olhar que é esse? Outra dica é entender a história e as raízes do lugar em que você vive e faça o seguinte exercício. Se esse lugar não tivesse sido colonizado, como que ele seria de verdade? Como é que as pessoas pensariam? Então, assim, a gente tem várias pesquisas, várias revistas científicas que explanam sobre esse assunto. Então, ele está bem em evidência no momento e vai continuar, né? Porque aquilo que eu mostrei para vocês, aquilo que a gente entendeu de moderno, não necessariamente estava correto. Então, a gente vai precisar desconstruir isso para construir uma nova utilização do termo dentro de uma outra perspectiva, dentro da perspectiva do colonizado, que sou eu, que sou você, que é o arquiteto, que é o urbanista, que é a arquiteta, que é o urbanista que mora na América do Sul, na América Latina, por exemplo. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Então tá ali, ó. Por que eu vou falar um pouco, vou tocar no assunto aqui, na verdade, sobre o Sahel. O que é o Sahel? O Sahel é uma região da África, né? Então a gente tem a África, a parte de baixo ali é a parte onde tem as florestas, né? A parte de cima é onde tem o deserto e o meio, que é essa faixa de transição, é o Sahel. Então a gente tem Etiópia, Gana, Senegal, Sudão, Burkina, Nigéria. São os países mais pobres do planeta, são os países com maiores índices de desigualdade social, assim como o Brasil. O Brasil não é o país pelo contrário, é um dos países mais ricos do planeta, mas é um dos países com maior segregação social, assim como esses países do Sahel. Então,
a gente tem uma arquitetura pós-moderna nessa região que ela é muito característica. A gente tem povos originários ali que hoje, com a ascensão do pós-modernismo, permite desenvolver uma arquitetura que ela é bem excêntrica, que ela é bem específica da região. Tá? Então, existe uma previsão de que em alguns anos um novo estilo arquitetônico seja originário nessa região. Assim como a gente teve o neo-andino na Bolívia, provavelmente daqui a alguns anos, se essa região da África continuar se desenvolvendo e tendo um desenvolvimento econômico, diminuindo as disparidades econômicas e sociais entre os moradores, provavelmente vai surgir uma nova arquitetura nessa região. Por isso que está todo mundo de olho ali. E muita gente vai fazer especialização e vai fazer doutorado nessa região. Pelo menos ia, né? Quando tinha Ciência Sem Fronteira. Então tá ali, ó. A arquitetura, esse é o exemplo da Universidade de Gana. É a Universidade de Gana, na capital, que eu já mostrei para vocês, inclusive, como um dos exemplos do pós-modernismo ou do modernismo regional, tá, gente? Até porque existe uma questão aí. Modernismo regional, na verdade, ele é um pós-modernismo. Mas, enfim, tanto faz também, né? Essa discussão não é relevante, não leva a nada. Tanto faz, né? Então, a gente pode, sim, considerar ela uma arquitetura regional ou pós-moderna. Beleza. Essa daqui é na Etiópia, tá? Esqueci de falar para vocês. A gente fica muito centrado, a questão do modernismo é exatamente isso. A gente fica muito centrado a poucas obras, a poucos arquitetos, e esquece que no mundo, gente, tem muita coisa, entendeu? Então a gente não pode chegar nessa ilusão do modernismo que a gente tem um exemplo que ele pode ser replicado para todo mundo. Isso não existe. Então tá ali. Projetos e pensamentos decoloniais. Vou dar um outro exemplo, tá? Requalificação. Vou dar o exemplo da requalificação das áreas de palafita de Santos. Lá em Santos existe uma favela que é a maior favela sobre palafitas do mundo, tá? Que é essa que está aqui no cantinho. Então tá ali, ó, soluções arquitetônicas para a reestruturação urbana de diversos pontos de Santos, cidade e litoral de São Paulo. Entre as intervenções propostas está a requalificação das áreas de palafita e não a supressão desse tipo de moradia típica, como seria de esperar. Existe um projeto ali dentro, concurso novamente, de requalificação. A grande maioria pensa o seguinte: vamos remover essas palafitas. Mas como é que a gente pensa esse problema de forma decolonial? O escritório, ali, o coletivo do arquiteto Jaime Lerner, que é o mesmo que acabou de falecer, inclusive, que foi o ex-prefeito da cidade de Curitiba, apresentou esse projeto em 2020. Então, em vez de retirar as palafitas, a ideia dele é fazer uma adaptação. Então, assim, fica a dica aí para quem quiser pensar em questões ribeirinhas, inclusive, pode ser um grande exemplo aí no caso. Então, tá aqui, ó. Palafita, gente, ela é utilizada, ó, sempre foi utilizada há milênios. Então, a gente tem aqui, ó, Veneza, que é um sistema de palafitas. A gente tem a cidade de Afuá, no Pará, que também a maioria das casas estão em palafitas. E a gente tem as próprias Maldivas, que também são em palafitas. Então, por que isso aqui é o correto, e isso aqui não é correto, ou isso aqui não é correto? Claro, isso aqui não é correto porque por outras condições. Mas o que eu estou querendo dizer é que as palafitas por si só, tá tudo bem. É só uma estrutura, é só uma estratégia de construção, né? Então, você não precisa negar essa estratégia. Você pode adaptar ela, porque ela é tranquilamente adaptável e tranquilamente utilizável por várias sociedades, né? Como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, tá ali. O ponto de partida do projeto do Lerner era que seria substituído aos poucos as casas existentes pelas novas palafitas projetadas pelo escritório, seguidas por regularização da rede elétrica de esgoto para recuperar os mangues das áreas. Então, bem, em vez de tirar essa população daí e criar um condomínio de casa a 55 quilômetros do centro da cidade, né, onde não tem nada, a ideia do Lerner é substituir as palafitas existentes por novas palafitas de construção rápida e de baixo custo,
com algumas estratégias, principalmente de adequação da rede elétrica e de esgoto, para inclusive recuperação do mangue, tá, gente? Mangue é uma área de proteção ambiental. Então, segundo estudos do arquiteto, um novo arquétipo de moradia flutuante seria de 60 metros quadrados e teria uma abertura no teto para garantir insolação e ventilação adequada. Então, está aqui o exemplo, tá? Nesse modelo de casa-pátio. Lembrando que um dos principais problemas dessas casas ou dessas autoconstruções são as questões de salubridade e insalubridade, tá? Então, basicamente, quando vocês forem fazer um projeto ou pensarem nesse tipo, uma das questões aqui é ventilação. Então, por isso que, nesse caso aqui, as áreas de pátio resolveram as questões. Então, tá aqui, ó, teria uma abertura no teto para garantir insolação e ventilação adequadas. Exatamente. Para diminuir a área de ocupação de casas sobre o mar, a solução foi conceber na divisa com a rua edifícios de 2 e 3 pavimentos, que também seriam as entradas para os condomínios residenciais e trariam a possibilidade de térreo com uso misto, a fim de povoar o local e também comércios locais. Então, aqui, ó. Tá aqui a rua ali na frente, e seriam em estruturas de pequenas vilas. Então, algumas dessas palafitas seriam removidas, né, até para dar um pouco mais de respiro para o mangue, e essas casas que seriam removidas seriam substituídas por esses apartamentos. E esses apartamentos seriam as entradas dessas vilas, né? Então, nessas vilas teriam algumas casas palafitas, inclusive pátio interno, para as questões de circulação. Então, tá aqui, ó, a rua, né? E o próprio prédio com o térreo utilizado como comércio e a própria entrada dessas vilas. E a parte que foi removida, ela se transformaria em uma praça, uma área de convívio. Então, tá aqui um exemplo, tá, gente? Só para mostrar para vocês mesmo. E para finalizar, estava aqui na ementa falar um pouco de fragmentação socioespaciais das cidades de Fortaleza. Mas vocês já viram muito, né, gente? Já falei bastante disso. Só para mostrar para vocês que uma das grandes questões dos problemas do urbanismo é a dispersão. É a dispersão, sim. A gente tem que lutar por cidades mais compactas, principalmente nas cidades pequenas de interior, né? A gente tem, principalmente no Mato Grosso do Sul, inclusive, principalmente no Mato Grosso do Sul, cidades extremamente dispersas, né? São cidades pequenas que a área urbana ela é muito ampla e as condições de infraestrutura são ínfimas. Então, a gente, nesse caso, Mato Grosso do Sul tem que continuar lutando por cidades compactas. A grande questão é que, além disso, um outro problema surge, que é a questão da fragmentação, né? Segregação socioespacial naturalmente está interligado com fragmentação. Então, quando você vê uma cidade com condomínios fechados ou com próprias áreas de favela, isso pode indicar um fenômeno de fragmentação. Se a política pública desse município não limitar essas condições, é um círculo vicioso. Então, as condições vão se piorando. Não vou entrar nesse conceito aí, porque é mais à frente. Se você tiver interesse, vai para um mestrado e lá você vai ter mais condições de desenvolver isso. Mas estou mostrando para vocês aqui que é uma questão que é atual, né? Esses termos são novos. Até então a gente falava em divisão, né, socioespacial. Hoje não, segregação socioespacial. A gente sabe que o correto é a gente falar de fragmentação, porque é um conceito mais elaborado. Então essas coisas vão se modificando muito rápido. A gente tem que estar atento a essas pesquisas científicas. E é para isso que a gente serve, né? A gente serve não, é para isso que as pesquisas científicas servem. Beleza, pessoal? Terminei. Se atentem aos prazos. Junto com esse vídeo, vai ter um vídeo da professora Hermínia. E vai ter ali um questionário para vocês responderem, tá? É um questionário interno do próprio Moodle mesmo, não tem nada muito complexo ou de desenvolvimento de projeto, nada disso, é coisa rápida, tá? Então assiste isso daqui, assiste o vídeo da professora e vai lá responder, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem me chamar aí no chat. Até mais.